Voltei! Pelo menos hoje. Gente, eu preciso muito compartilhar essa história, aproveitar que eu tô inspirada, que aconteceu comigo hoje no Uber. E eu preciso contar pra vocês, porque isso me deu uma outra ótica. E eu quero compartilhar esse meu outro lado desta minha visão com vocês, porque eu quero que vocês também pensem da mesma forma que eu, ou pelo menos reflitam em relação a isso. Eu chamei o Uber hoje, e daí era uma mulher. Aí daí quando ela tava chegando, ela cancelou a viagem. Aí o Uber foi, procurou outro motorista e achou outro e era outra mulher. Daí ela chegou até a mim. Eu entrei no carro e ela muito comunicativa, começou a conversar comigo e eu tava no celular, não queria conversar. Só que meu celular tava em 1%. Daí eu tive que largar ele de mão e começar a conversar com ela. Nisso que eu comecei a conversar com ela, eu não sei que horas do assunto, a gente conversou várias situações. E aí nós conversamos várias situações, vários assuntos aleatórios. E daí entramos em relacionamento, não sei como. Eu juro que eu tô tentando puxar na mente como foi que a gente entrou nisso. Só que eu ainda tava não querendo conversar, querendo mexer no celular. Eu sei que a gente entrou no assunto relacionamento. Aí ela falou assim, que trabalhava até tal hora. Tipo assim, eu chego em casa tarde da noite. Aí eu falei, qual é esse teu tarde da noite? Aí ela, 8h30. Aí eu já estranhei, né? Aí eu falei, qual horário que você trabalha? Ela falou, só trabalho de tarde. Aí ela falou assim, meu marido trabalha na firma, é ele que paga as contas de casa, é ele que isso, ele que aquilo. Aí eu entendi que ela não precisava tecnicamente estar trabalhando, muito menos de Uber. Aí, porque pra mulher é um trabalho um pouco mais perigoso. Aí eu virei pra ela e perguntei. Aí na nossa conversa, ela meio que dava a entender que o marido dela não deixava ela fazer várias situações. Vou fazer tal coisa. Não, não pode. Vou fazer isso. Não, não pode. Aí eu virei pra ela e perguntei assim, por que você trabalha? Ela falou assim, porque eu quero. Eu falei, porque eu tô entendendo que você não precisa, tecnicamente. Seu marido paga as contas, eu acho que ele não gosta que você trabalhe. Ela falou, é verdade. Aí eu falei, então, por que você trabalha? Ela falou, eu trabalho pra mim, pro meu luxo. Aí me conta, como é isso? Aí ela falou que o marido dela era o provedor, ele que pagava todas as contas, ele que dava dinheiro pra ela fazer tudo, só que sempre era aquele dinheiro do orçamento dele. Então ela meio que era dependente. Ele deixava faltar alguma coisa? Não. Ele deixava de dar alguma coisa pra ela? Não. Só que ela tinha que se contentar com o que ele desse. Aí ela falou assim, relacionamento é complicado, ele não deixa faltar nada, só que eu tenho que fazer meu orçamento, fazer os meus gastos em cima do que ele me dá. E às vezes tem sobrando, às vezes tem faltando, enfim. Aí ela virou eu falei assim, então tu trabalha pro teu luxo? Ela falou, é. Aí eu falei, legal. Aí ela falou assim, só que eu trabalho escondido do meu marido. Aí eu, oh meu Deus, e agora? Que maravilhosa, adorei. Eu falei, sério? Ela falou, sério. Tem 2 anos que eu trabalho escondido dele e o meu dinheiro é pra mim. Eu falei, nossa, já deu pra fazer uma poupança bacana. Ela, não, eu pego meu dinheiro e gasto, pago cartão de crédito, compro coisa pra mim. Eu falei assim, paga as contas também em casa? Ela, não, meu dinheiro não. Meu dinheiro é pra gastar comigo. Eu pago meu cartão de crédito, eu pago uma inscrição do meu filho pro vestibular, eu faço isso, eu faço aquilo. Pra casa, não. O que acontece? Pode ser que eu esteja na rua e queira comer alguma coisa, eu tenho meu dinheiro, eu vou lá e compro. Ou que eu vi uma carne em promoção, eu quero comprar, eu vou e compro e levo pra casa pra mim. Mas o grosso de casa, de mercado e as contas, é ele que se vira pra pagar. Eu falei, maravilhosa, perfeita. Aí eu falei assim, nossa, que legal, te acho corajosa. E como foi que você conseguiu fazer tudo isso e pensar nisso tudo e esconder isso dele? Aí ela falou que trabalha só na parte da tarde, que é mais nos finais de semana, que ela fala que vai pra algum lugar e daí ao invés de ir pra esse lugar ela começa a rodar. E que ela volta pra casa cedo porque a noite é mais perigoso pra mulher. Aí eu falei, perfeita, maravilhosa, adorei. Aí eu falei, nossa, que legal, acho tudo. Eu espero que quando eu casar, meu marido não veja problema em eu dar plantão, porque é um dinheiro que vai entrar mais e se não for pra gente, é pra mim e eu quero meu dinheiro. Eu passei 6 anos estudando pra isso. Ela falou assim, não deixe de trabalhar por causa de homem, não refresca. Meu marido é um bom marido,
não deixa faltar nada em casa, só que eu tenho que me contentar com o que ele me dá. Foi aí que eu decidi fazer Uber. Aí eu contei para os meus pais e pedi para eles pagarem para mim a minha habilitação, para trocar a minha habilitação que precisava, colocar um acréscimo na habilitação para trabalhar de Uber, que é trabalhar com atividade remunerada, e pedi para eles me darem um celular para eu poder usar de GPS. Eles não concordaram, ela me falou que os pais dela não concordaram, não apoiaram. Aí ela deixou pra lá e fingiu que esqueceu. O que aconteceu? Ela pediu pra eles pagarem o cartão de crédito dela, eles pagaram o cartão de crédito dela, na hora que pagou, ela foi e comprou um celular, conseguiu pagar o exame psicotécnico no Detran para poder acrescentar o trem que tem que acrescentar lá na carteira, se inscreveu na Uber e começou a trabalhar. Eu falei, como é que foi o começo? Ela falou, foi muito complicado, porque olha o que acontecia. Apesar de eu não precisar trabalhar, sempre que eu inventava de trabalhar ou de fazer alguma coisa, o meu marido meio que me chamava de incapaz. Ele me desmotivava a trabalhar. Aí eu falei, nossa, que chato. Ela falou assim, ele é um bom pai, ele é um bom marido. Não tenho o que reclamar. Mas sempre que eu procurava alguma coisa para me ser independente, para me poder ter o meu dinheiro, para me não depender dele, ele me desacreditava. Por exemplo, uma vez eu fui levar o meu filho em tal lugar, que tinha que pegar BR. E ele falou que eu não ia dar conta, que era para me esperar ele, como se eu não fosse capaz. Então, no começo, foi bem complicado para mim, porque eu realmente não me sentia capaz de trabalhar, de ganhar meu dinheiro, de dirigir para outros homens, para outras pessoas. Aí eu, nossa, que legal. Aí eu falei para ela, dei minha opinião. Eu falei assim, às vezes, não querendo defender, mas o que eu vejo? Que alguns homens, eles têm uma dependência totalmente de nós mulheres, e a única forma de ele nos prender ou de tentar nos segurar no relacionamento é justamente indo nesses pontos. Não deixar você trabalhar para que você fique dependente dele, quando na verdade quem é totalmente dependente de você é ele. Era esse meu ponto de vista, onde eu queria chegar. A gente pensa que a gente é dependente de homem emocionalmente, que a gente é dependente de homem financeiramente, mas na verdade eles usam isso para nos prender, porque eles sim são completamente dependentes da gente, de nós mulheres, porque sem a gente, tem homem que não consegue nem ser pai. Como assim, Kiane? O que acontece muito com os relacionamentos quando você tem um filho e o casal separa? Na maioria, ou na grande maioria das vezes, não vou generalizar, os homens, eles são tão incapazes de ter compromisso a partir do momento que ele não tá com a mulher, que ele não consegue ter compromisso com o filho, que é dele, que não é só dela, é dele, é deles. Então, quando ele tá com a mulher, ele tem aquele compromisso em ser o provedor, em ser o marido, em ser o pai. Quando ele deixa da mulher, ele é tão incapaz, ele se sente tão incapaz, ele é tão dependente da gente que ele não consegue ter a capacidade de ser pai. Não consegue ter a capacidade de ser um ex-marido, um ex-namorado, enfim, saber separar as coisas. A nossa conversa me fez refletir para esse outro lado. Qual? Toda vez que um homem chegar pra você e falar assim que você não é capaz de viver sem ele, que você não consegue ir na esquina sem ele, que você não consegue trabalhar sem ele, que você não tem capacidade para determinado assunto ou para determinado trabalho ou para alguma coisa, você vira pra ele e fala assim, meu amor, quem não tem capacidade de viver sem mim é você. Se a gente largar hoje, amanhã eu dou meu jeito, eu arrumo um emprego, eu asso bolo, vendo, dou um jeito de pagar o aluguel, eu me viro, porque nós temos N exemplos de mulheres. A gente pode só olhar para as nossas mães, para as nossas tias, de mulheres que se viraram sem homem, sem marido. Então a gente consegue sim se virar sem homem. Quem não consegue se virar sem a gente é eles, tanto que eles vão pro fundo do poço.
Tá aí a moça do Uber de exemplo, ela engana ele já tem 2 anos, ela trabalha pra ela, pra ter dinheiro pra ela, porque apesar de ele achar que dá tudo do bom e do melhor, ou que tudo que ele faz é suficiente, ela tá de prova que não é, que ela merece mais ou que ela quer mais e que ela está indo atrás do que ela quer sem precisar dele, sem esperar cair do céu. Ela não falou que ele era um mau marido, não falou que ele era um mau pai, nada disso, mas que ela tá correndo atrás do dela. Tá errada? Não tá. Ela é a maior prova de que quando a gente quer alguma coisa, a gente vai atrás, gente. E era pra mais ou menos isso que eu queria compartilhar com vocês. Toda vez que um homem falar que você não é capaz, porque apesar de ele ser um bom marido, de ser um bom pai, o que ele fazia? Fazia ela pensar que ela era incapaz, que ela não daria conta de trabalhar, que ela não daria conta de viver sem ele, não daria conta de se virar. E ela é a prova de que ela dá conta de se virar, ela é a prova de que dá conta de viver sem ele, ela é a prova de que não precisa dele pra nada. E ela é a prova de que homem usa assim desses artifícios, de te tornar, de te fazer pensar que você é dependente dele, mas quando na verdade você não é, quem é dependente de você é ele. Tanto é que quando uma mulher separa do homem, o seu lar é desfeito, o que acontece? O homem não dá conta de seguir em frente sozinho, ele vai precisar de uma outra mulher para seguir em frente, ou ele vai precisar cair na bebedeira para ele poder te esquecer, ele vai fazer alguma coisa enquanto a gente vai lá no fundo do poço, pensa, reflete, toma impulso e ó, sobe. E isso é tão verdade que eu vou compartilhar. Eu tava pensando como que eu ia fazer isso, mas eu vou compartilhar 2 situações das quais eu presenciei, de 2 seguidoras minhas que compartilharam comigo, que confidenciaram isso pra mim, que eu as conheço e sei que é verdade. Tanto é que essa narrativa tá sendo feita da minha vista e não da vista delas. Uma era casada, tem filho com um cara, tava junto. Só que o que ele fez? Na hora que ela engravidou e que eles casaram, tirou ela do emprego. Pra quê? Pra ela comer na mão dele, pra ela depender dele. E ele fazia o quê? Dava tudo que ele achava que era suficiente. A geladeira tava cheia, o aluguel tava pago, o menino tava na escola, o cartão de crédito ele pagava, as contas do mês ele pagava, enfim. Quando eles brigavam, o que acontecia? Ele deixava de ser pai, ele deixava de ser provedor, ele deixava de cumprir os compromissos que ele diz que tinha com ela e sumia. Por quê? Porque ele queria que ela fosse atrás dele pra ela se rastejar e ela ver que precisava dele pra viver, que precisava dele pra pagar as contas, pra ela ser dependente, tanto financeiramente quanto emocionalmente. E começou a situação, aconteceu 1, 2, 3, 10, 20 vezes. Ele aprontava, ou eles brigavam por alguma situação, por determinada situação, ele separava, ele deixava de ser pai, ele deixava de ser provedor, a creche atrasava, o aluguel atrasava, as contas eram cortadas, o cartão de crédito não era pago. Quando ela estava com a corda no pescoço, ela ia atrás dele para pedir pinico, para pedir arrego, para ele voltar, porque ela estava precisando dele, porque não tinha como ela trabalhar, porque o menino era pequeno, e ele tinha tirado ela do trabalho pra ficar com ele, porque ela precisava cuidar da criança, ser a mulher da casa, enfim, essas coisas. E como eu falei, aconteceu 1, 2, 3, 10, 20 vezes. E aquilo foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo. Até que aconteceu a última vez. E nessa última vez, ela virou pra ela e falou assim: chega, chega, eu juro pra vocês. Com menos de 1 semana, ela arrumou um emprego de meio período, porque ela ficava de manhã com a criança, à tarde a criança ia pra escola, porque é pequeno ainda, tem 3 anos, e daí ela arrumou um emprego de meio período. No emprego ela se destacou porque ela foi fazendo a empresa crescer, isso eu juro pra vocês que tem menos de 1 mês. No emprego ela foi fazendo a empresa crescer, e daí o dono largou na mão dela e falou assim: toca, se vira. Hoje ela é meio que gerente da empresa. Ele nunca mais apareceu. Independente de eles não terem nada, ele é pai.
Ele nunca mais apareceu pra ser pai. Nunca mais apareceu pra pagar conta pra nada, porque ele está esperando ela ir atrás dele. Só que ela tá vivendo a vida dela um dia de cada vez, de boa, com os perrengues da vida, é óbvio. Não deixa de existir, não deixa de ter, mas tá lá, pagando as contas, pagando aluguel, dando jeito. Segundo detalhe, ele é um homem que tem um Porsche, mas que pra mulher e pro filho pagava aluguel. Qual é a matemática de eu ter um Porsche na minha garagem, sendo que o meu apartamento é de aluguel? Entendeu? Sim. Eu vou deixar um Porsche financiado pro meu filho de herança? Não dá pra entender, né? Então, como os homens também são, eles se privilegiam. Ele preferia ter um Porsche, ele preferia andar de Porsche, ele preferia ter um Porsche na garagem do que ter uma casa própria. Homem que é assim corre. É cilada, Bino. Como é que o cara prefere pagar aluguel pra mulher e pro filho do que ir andar bem de carro, um carro que consome muito pra pagar de playboy, do que ter uma casa própria com a sua família? Então aí a gente começa a analisar algumas atitudes dos homens. Ele tirou ela do emprego, fez com que ela ficasse dependente financeiramente dele, depois enfiou ela dentro de um apartamento de aluguel, onde ela continuasse ainda mais dependente dele financeiramente, amarrou ela pelo pé. Depois, sempre que eles terminavam, ele deixava de ser pai, então ele segurou ela de outra forma, psicologicamente. E assim, não vai pra frente, gente. Esse homem, ele tem que se encontrar, decidir o que ele quer da vida dele, pra ele poder, pra você pensar em dar uma segunda chance pra ele. Homem assim, preste atenção nas atitudes dos homens com quem vocês se relacionam, maridos, namorados, fincantes, enfim. Eles dão sinais, eles são bem claros, eles dão sinais. Uma outra situação que eu preciso compartilhar e que eu acho que muitas mulheres passam é da superioridade. A gente falou do homem que pega uma mulher, leva ele ao nível dele para fazer ela ser dependente emocionalmente, financeiramente dele, quando na verdade quem é totalmente dependente é ele. Ele depende dela para ele ser um homem, ele depende dela para ele ser um provedor, ele depende dela para ser um pai. Quando ele não tem essa mulher, ele não é nada disso, ele é uma bosta. Agora, a outra situação é quando a mulher é bem aqui e ela tenta igualar o homem. Porque o que o homem faz? Ele é aqui e a mulher é aqui. Ele pega a mulher pelo pé e leva ela até o nível dele. E o que a mulher faz? Ela é bem aqui, o cara é bem aqui, ela tenta elevar ele ao nível dela. Essa outra situação é mais ou menos assim. É uma seguimora, ela é enfermeira, formada, bem relacionada, bem vivida, já foi noiva, eu acho que já foi esposa também. Ela me contou a história dela e eu vou compartilhar com vocês porque real vale a pena. Enfermeira formada, trabalhava em empresa há muitos anos, então tem aqui o salário da empresa. Além disso, ela era viúva e ganhava uma pensão, então vamos financeiramente levando o padrão dela. Conheceu um cara que era peão, vamos dizer assim. Daí eles começaram a ter um relacionamento. E ela deixava de ter tudo do bom e do melhor que ela sempre teve. Perfume importado, roupa de marca, e comida do bom e do melhor, minha casa, meus móveis. Ela deixava de ter isso, abria mão desses luxos que ela trabalhava para ter para ela, para começar a dar para ele, a vestir ele melhor, a perfumar ele, a elevar realmente o homem, né? O homem, quando tem um carro, ele fala meu carro. Quando ele tem uma casa, é minha casa. Um apartamento, meu apartamento. Ela tinha casa, ela tinha carro, ela tinha tudo. Aí ela falava assim, olha, nosso carro, nosso apartamento, nossa casa. Então ela meio que tentava socializar o que ela tinha. Ela comia caviar? Não, é nosso caviar. Ela usava perfume importado? Não, você também vai usar.
Ela meio que tentava elevar. É aí que a gente peca, e peca feio, quando a gente deixa de ser mulher pra querer ser mãe de homem. Não dá, gente. Não dá. Aí o homem, você usa 22 e ele usa essencial, né? Essencial da Natura. Deixa ele com o essencial dele, ele não é cheiroso, não é bom? Deixa ele. Se ele quiser e achar que deve se igualar, ele vai lá e compra o 22 mil. Enfim, deixa ele se virar. Aí ela deixou de ser mulher e querer e quis ser mãe. Ah, toma perfume importado. Ai, toma, comprei essa roupa pra você se vestir melhor. Ai, final de semana lá em casa, vamos beber vinho, uísque, tudo do bom e do melhor. Ai, isso, ai, aquilo. Realmente é de nós mulheres, a gente quer levar o homem ao nosso padrão. Enquanto ele quer nos rebaixar, a gente não, quer levar eles ao nosso padrão. Aí ela tinha um padrão de vida diferente dele, ganhava mais do que ele e trouxe ele para a realidade dela. Beleza. Só que homem tem muito aquele negócio de ego, eu acho. Não sei o que é, qual é a doença. Só que o que o homem prefere? Ou o que este homem preferiu? Ele preferiu pegar uma mulher que dependesse emocionalmente, financeiramente dele, do que acompanhar o nível da outra. Aí ela me contou assim meio... Na verdade, foi o meu entendimento da situação, foi que ele deixou de formar uma família e de crescer como pessoa, de crescer como profissional ao lado de uma mulher que já era grande, para pegar uma mulher e rebaixar ela ao nível dele, para mostrar que ele é o foda, que ele é o provedor, que é o homem que manda, que é isso, que é aquilo. Aí eu não consigo entender vocês, homens. Enfim, depois dos meus bons drinks aqui, que eu já estou bêbada, era mais ou menos isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu sei que às vezes a história ficou meio com fios soltos, mas sempre que vocês estiverem num relacionamento, ou sempre que você ouvir de um homem que você é incapaz de determinada situação ou de determinada coisa, cai fora. Cai fora porque esse homem não te apoia, que ele não quer te ver crescer mais do que ele não vai ficar feliz com as tuas vitórias, ele vai querer que você seja aquela mulher submissa, que você pense que você é dependente dele, quando na verdade é ele que depende de você. Então, fiquem com pessoas que apoiem vocês. Ah, mas ninguém me apoia. Você precisa se apoiar. Você se apoiando, foda-se o resto. Então, cuidado com os homens os homens que você se relaciona. Juro que eu já tô bêbada. Com os homens que você se relaciona. Não aceitem menos do que vocês merecem. Quando vocês acharem que tá difícil, que tá impossível, que você precisa voltar para que ele trate, porque é ele que é o bambambam, ele que vai resolver a sua vida. Não, quem vai resolver a sua vida é você. Eu juro pra vocês. Não caiam nessa cilada de que é ele que é o pai dos seus filhos, que vai resolver tudo, que você precisa dele pra viver, que você precisa dele pra pagar as contas. Não, você precisa se olhar no espelho, falar assim, agora é comigo, eu tenho que me virar, porque eu por mim, mais ninguém. Você não precisa de homem pra nada, você não depende de homem pra nada. É ele que depende da gente pra poder ter uma família. É ele que depende da gente pra poder ter um compromisso com uma mulher. É ele que depende da gente pra ter compromisso com um filho. É ele que depende da gente pra ter compromisso com uma casa. A partir do momento que o homem se vê sem uma mulher, que ele é dependente, ele perde todos os compromissos, ele perde todas as responsabilidades e vira um rei do camarote. Nossa, Kenny falou meia hora, eu não entendi porra nenhuma. Beleza. Pra resumir, é mais ou menos assim. Hoje eu peguei um Uber. Esse Uber é uma mulher. E ela trabalha há 2 anos como Uber e o marido não sabe. E apesar de ele achar que dá tudo pra ela do bom e do melhor, ela não se contentou e decidiu trabalhar. Pra ela se sentir útil, pra ela se sentir valorizada, pra ela ter o dinheiro dela. Pra que, no caso, ela precisar de 100 reais pra tacar fogo, ela não precisa falar pro marido, nem pedir autorização pro marido. E apesar de ele achar que ele é aquela maravilha, diversas vezes ele desencorajou ela para que ela não enxergasse a mulher incrível, a mulher forte, a mulher empoderada que ela é. E é isso que muitos homens fazem. E às vezes você tem um dentro de casa. E eu só tô aqui para te lembrar que você é uma mulher incrível, que você é uma mulher forte, que você é uma mulher empoderada e você pode fazer tudo o que você quiser. E por mais que seu marido diga que não,
você precisa se olhar no espelho e falar assim, eu posso, eu quero, eu consigo. E eu acredito em vocês.